Olá, caros ouvintes, eu sou o Túlio Gomes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Oremos. Senhor, Deus e Pai, entramos em Tua presença, ó Deus, para Te agradecer por mais um dia de vida, Te agradecer por mais um devocional, Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom e está conosco. Te agradecer, ó Pai, porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho amado, Jesus, para que pudesse morrer na cruz e através desse ato, ó Pai, nos justificar dos nossos pecados. E desde então o Senhor tem segurado em nossas mãos e tem nos guiado, nos mostrando o padrão correto, nos ajudando a nos santificar, ó Pai. Obrigado por ter nos resgatado. Senhor, eu te peço pela vida dos nossos ouvintes, bem como pelas vidas da equipe do Temor e Tremor, que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Pai, nos livrando de todo mal e nos direcionando, ó Pai, para a Tua palavra, que o Senhor possa estar nos capacitando, ó Pai, e nos dando discernimento ao interpretar a Tua palavra, ao estudar a Tua palavra, ó Pai, e que tudo isso possa estar sendo proveitoso para nós. Nos edifica, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Meus queridos, nós continuamos refletindo e meditando no Sermão do Monte. E o nosso estudo, o nosso devocional de hoje se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Daremos então início à nossa leitura. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Meus amados, um dos principais objetivos do Sermão do Monte, podemos dizer que é levar o povo evangélico, o cristão, a perceber e a ver, visualizar a sua própria natureza, ou caráter em que ele, como cristão, deve ter. Meus irmãos, e montando uma espécie de quadro geral do que o Sermão do Monte nos mostrou até aqui, nós já vemos em linhas gerais que, de início, ele vai retratar o próprio crente com as bem-aventuranças. Nós já vimos que muitas vezes esse cristão sofrerá uma reação negativa, muitas vezes desse mundo, e sofrerá aversão e muitas vezes perseguição por conta das pessoas desse mundo. Vimos que o cristão, ele não deve se afastar desse mundo por mais corrupto ou por mais perdido que ele possa estar. Que ele deve estar nele e agir como sal e como luz nele. E por esse mundo estar se deteriorando e por esse mundo estar em trevas, nós como cristãos temos que levar a luz a esse mundo e temos que parar, temos que retardar esse apodrecimento que está no mundo. Vimos aqui no Sermão do Monte contrastes entre os falsos religiosos e os verdadeiros cristãos, e que nós devemos ser diferentes dele, devemos viver em sinceridade e que antes de fazer nós devemos ser cristãos, devemos ser transformados por Cristo. E Jesus aborda como a nossa justiça deve ser bem superior à justiça dos fariseus e dos escribas, e ele nos ensina e nos mostra realmente como orar e jejuar e dar esmolas de forma correta. Jesus ainda aborda as nossas atitudes perante as pessoas desse mundo, perante os nossos inimigos, as pessoas que não gostam de nós, onde devemos tratar eles com amor e orar por eles também. E até aqui Jesus foi estabelecendo no Sermão do Monte os seus magníficos princípios jamais vistos nesse mundo, princípios que são de deixar qualquer um de boca aberta e admirado. São princípios da glória, princípios santos, princípios estabelecidos em detalhes, estabelecidos em amor. E ao chegar nesse texto bíblico, é como se Jesus desse uma pausa e dissesse assim: pois bem, esse é meu propósito. O que vocês farão com aquilo que eu acabo de propor? O que vocês farão a respeito dessas instruções, desses princípios que eu acabei de mostrar e de revelar a vocês? Meus amados, Jesus
Ele não quer apenas que fiquemos admirados, de boca aberta. Ele não quer ouvir apenas elogios ou o quanto esses princípios e o Sermão do Monte é algo de outro mundo, é algo incrível, é algo santo. Não, ele não quer apenas ouvir isso. Ele não quer apenas comentários. Ele quer que esse Sermão do Monte seja posto em prática. Ele quer uma atitude nossa, uma ação nossa diante de tudo que foi dito. Nós não devemos apenas louvar o Sermão do Monte, nós devemos manifestar o Sermão do Monte em nossas vidas diárias, em nossas práticas diárias. O Sermão do Monte, meus amados, é acima de tudo um sermão prático. É preciso que a gente viva conforme os seus preceitos. Aqui não está em pauta apenas algumas instruções éticas de alto nível, mas, antes de tudo, são preceitos que devemos aplicar e pôr em prática em nossas vidas diárias. Afinal, o que importa não é a aparência de uma árvore. A qualidade da árvore é testada e comprovada pelos frutos que produz. E diante desse grandioso sermão, Jesus ele olha para você e diz: entrai pela porta estreita. Meus irmãos, nesse texto bíblico fica claro que Jesus ele quer uma ação sua. Ele quer que você entre pela porta estreita. Mas não apenas isso. Fica claro também que a porta e o caminho são estreitos. O princípio da estreiteza. Trata-se de uma vida apertada e de um caminho apertado. E por conta, meus amados, desse princípio da estreiteza, poucos são os que entram por essa porta. A sabedoria mundana e os motivos carnais não têm espaço aqui nesse caminho e nessa porta. Meus amados, os princípios que regem esse caminho e essa porta estreita são princípios absolutos, são princípios certos e não princípios relativos, sabedorias relativas, ideologias relativas, como as ideologias do outro caminho. As condições desse caminho estreito não são fáceis, não são condições quaisquer. Não é qualquer um que consegue entrar. Se quisermos entrar, meus amados, por esse caminho estreito, a nossa bagagem tem que ser de mínima para nenhuma. Para entrarmos nessa porta estreita e seguirmos esse caminho estreito e encontrarmos a vida, nos depararmos com Jesus e a sua glória, a sua majestade, a sua paz. Primeiro temos que deixar para trás tudo aquilo que nós denominamos como mudanismo. A mente mundana, as ideologias mundanas, as pessoas e as multidões que nos cercam e que estão afundadas nas ideologias e nas coisas desse mundo, que nos moldavam, que nos transformavam e nos influenciavam, não influenciam mais porque nós nos separamos. Faz que o homem perceba que ele é um ser responsável diante de Deus e que ele é o seu juiz eterno. Ele tem consciência que essa porta, esse caminho estreito, vai levar ele diretamente ao encontro e a face do seu julgamento, face a face com Deus. Ele vai encontrar o seu julgador eterno. E ele corre para esse caminho, porque ele sabe que a sua vida não é mais a mesma. E aqui nós devemos não apenas abandonar as multidões e o mundanismo, como também devemos abandonar o nosso próprio eu. Devemos largar mão do nosso ser carnal. Devemos deixar de lado o nosso próprio eu, o nosso eu depravado, o nosso velho eu. Afinal, na porta estreita, não há espaço para dois homens entrarem simultaneamente. O novo eu transformado por Cristo como o velho eu. Não. A partir do momento que eu sou transformado por Cristo, que eu recebo a palavra, que Jesus me molda e me salva, o velho eu sai fora e fica apenas um novo eu. E é esse novo eu que vai entrar pela porta estreita. Afinal, os bem-aventurados é que herdarão o reino dos céus. E o velho eu, ele não está a fim de ser humilde de espírito. Ele não está a fim de abençoar aqueles que amaldiçoam. Ele não está a fim de orar por aqueles que abusam dele. Não, ele não vai conseguir, porque ele ainda é corrompido. Apenas o novo eu pode entrar na porta estreita. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me.
Meus irmãos, o viver cristão, a vida cristã, ela é infinitamente gloriosa e maravilhosa. Ela é santa. Você espera que ela seja uma vida fácil, uma vida jogada? Jamais. Ela requer um alto nível, ela requer um padrão elevado. E nós damos glória a Deus e graças a Deus, porque é Ele mesmo que nos transforma e nos capacita e nos ajuda a nos moldarmos a esse padrão de vida elevado. Mas, obviamente, você tem uma responsabilidade aqui. Você tem responsabilidade pelo seu processo de santificação e o seu processo de caminhada nesse caminho estreito. Jesus, ele se revela, Jesus, ele te chama, ele te transforma, e aí você consegue entrar na porta estreita, e entrando na porta estreita, ainda tem um processo de caminhada, um longo processo de caminhada nessa porta estreita, que requer dedicação e responsabilidade sua em se santificar e de se manter firme e forte nessa caminhada estreita, nesse caminho estreito. Mas, obviamente, Jesus e Deus vai lhe guiar nesse caminho estreito. Mas se você não quiser nada com nada, aí é outra coisa, né? Pois é, meu amado. E você estando nesse caminho, você vai ter que lutar contra os principados e as potestades, contra as trevas deste mundo, contra a iniquidade espiritual. E vai haver tentações ao longo dessa estrada. E você terá de vigiar e de estar sempre em guarda, porque Satanás é como um leão e ele está ali nos cercando, querendo nos devorar e nos tragar. Não vai poder se acomodar e se relaxar e ficar de boa, não. Você vai ter que avançar com extremo cuidado, você terá que avançar de maneira cuidadosa. Você terá de ver e prestar atenção onde você põe os pés. E a cada passo que dá, e o caminho vai continuando estreito e apertado. E você não pode desistir. É a perseverança dos santos. Você tem que perseverar nesse caminho. E eu lhe digo, a quantidade de cristãos, de pessoas nesse caminho são poucas. Não é que nem a multidão que está lá no outro caminho, no caminho largo. Não, a quantidade de pessoas aqui é mais reduzida. Algumas vezes você vai estar ali se sentindo talvez um pouco solitário. Não, mas isso não é para acontecer não. Porque Jesus, ele vai estar com você, ele vai estar à sua frente, lhe guiando, lhe dando paz, lhe capacitando, lhe dando força. Jesus, ele vai estar à frente desse caminho, lhe encorajando, lhe amando e lhe mostrando que é o amor. Jesus, ele vai estar à frente desse caminho, se revelando a você e revelando as coisas maravilhosas e as coisas gloriosas e santas que só ele pode mostrar a você. No final das contas, o caminho, a nossa caminhada, é realmente difícil, não é fácil. Mas, comparado à grandeza e tudo aquilo que você está recebendo e que Cristo está dando a você, e comparado ao próprio sacrifício de Cristo, isso é balela. Se você for comparar a sua responsabilidade com tudo aquilo que Cristo fez e com tudo aquilo que Ele tem para você, meus amados, as dificuldades são mínimas, são mínimas, são mínimas. Por isso, meus amados, que nós como cristãos, nós não devemos mirar nas dificuldades, nós devemos ter ciência e nos preparar por elas, né? Mas nós não devemos focar nas dificuldades, nós não devemos focar naquilo que vai estar nos impedindo, nós não devemos focar naquilo que vai estar nos empurrando, não. O nosso foco é Cristo. O nosso foco é quem está à frente do caminho. Nós temos que dirigir o nosso foco a Cristo, a quem está nos guiando. E buscar ser capacitado por Cristo. E buscar ser capacitado através das Escrituras. Nós devemos olhar e almejar o reino dos céus. E assim nós receberemos a armadura de Deus, para que a gente possa resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, continuar firme nesse caminho estreito.
Como diz em Efésios 6, estáis, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho, tomando o sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, meus amados, entre no caminho estreito, entre na porta estreita, Jesus está lhe chamando. E é tão bom e maravilhoso falar da porta estreita e do caminho estreito, mas a gente também tem que considerar o outro caminho. E a gente vai perceber que já existe um enorme contraste. E as pessoas que estão nesse caminho largo, confortável, digamos assim, essas pessoas elas estão cegas, elas jamais conseguiram ver a real glória de Deus. As pessoas que estão lá, elas estão cegas, elas estão no escuro, estão nas trevas. Inclusive, é uma das funções dos mandamentos de um cristão mostrar essas pessoas a luz. Em 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O entendimento, as ideologias das pessoas que estão daquele outro lado são confusas, são corruptas, são dominadas pelo pecado e pelo mundanismo. E a multidão, ela corre por aquele caminho espaçoso, almejando alegrias e felicidades que são meramente aparentes, que passam buscando e ajuntando tesouros que vão passar e vão ser destruídos com o tempo. E elas bebem, elas dançam, e elas fumam, e elas jogam, e fazem tudo o que querem de qualquer forma, e ali elas se satisfazem momentaneamente. As pessoas, aquela multidão, está presa a desejos e perspectivas e cosmovisões limitadas, corrompidas e distorcidas. Outra coisa importante, meus amados, que vale a pena ressaltar é que a indecisão e o fracasso, ela significa que nós não estamos no caminho estreito. Então, se você está indeciso, se você não sabe em qual caminho está, se você tem grandes dúvidas, então é bem provável que você esteja no caminho largo, pois é que não existe o meio termo, não existe um caminho que está entre um e outro. Ou você está no estreito, ou você está no largo. E se você não está no estreito, com certeza está no largo. Se você não ajunta, você está espalhando. Se você não está a favor de Cristo, focando em Cristo, você está contra Cristo, focando em coisas desse mundo, no pecado, em Satanás, em qualquer outra coisa, menos em Cristo. Então, aqui não resta dúvidas. E como eu já havia falado antes, para que as pessoas que estão na porta larga, que estão no caminho largo, possam visualizar e entrar pela porta estreita e o caminho estreito, Cristo ele deve se revelar a essa pessoa, ele deve chamar essa pessoa e transformar essa pessoa. E pelo amor de Deus, não vá achar que Jesus Cristo e Deus é injusto aqui. Não, nós na qualidade de descendentes de Adão, nós nascemos em culpa e na vergonha, e todos nós, a gente foi formado na iniquidade, nós somos nascidos na realidade mortos em delitos e pecados, nós já somos pecadores, não há nenhum que faça o bem nesse mundo. Então, as pessoas que estão naquele caminho largo, elas estão no seu caminho de origem, elas nasceram para estar naquele caminho largo, e elas estão simplesmente seguindo o seu rumo. As que saíram dali foi porque Cristo puxou ela em sua infinita misericórdia, bondade e graça. Ele tirou ela de lá e colocou ela no caminho estreito e capacitou ela para andar naquele caminho estreito. Eu não salvo a mim mesmo simplesmente entrando na porta estreita. Não, o ato de eu entrar na porta estreita, eu simplesmente estou anunciando o fato de que Jesus e que eu já estou salvo e Jesus me salvou. Afinal, como já ficou claro, nós, na nossa qualidade natural, no nosso eu natural, não temos capacidade mínima, não temos capacidade alguma de decidirmos ir para o caminho estreito e de realmente entrar nesse caminho estreito. Então, meus amados, eu gostaria de estar finalizando esse devocional dizendo que você, que eu, que nós estamos caminhando para uma herança que é incorruptível, ela é incontaminável e que não se pode manchar, guardada nos céus para nós.
E isso quem diz não sou eu, porque eu não tenho autoridade alguma. Quem diz é Pedro. Está lá em 1 Pedro, versículo 4. Então, meus amados, que possamos ser fortes e corajosos e que possamos estar desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor.